Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui estamos mais uma vez para darmos continuidade às nossas pré-aulas. Desta feita vamos para a lição de número 2 do nosso segundo, ou do nosso terceiro trimestre, melhor dizendo, de 2023. E a nossa segunda lição, que tem por título a promessa de Jesus Cristo de um outro Consolador. Então Jesus, antes de ir para o Pai, ele promete aos seus discípulos que ele enviaria, ou ele rogaria ao Pai que enviasse um outro Consolador, né? Que fizesse as mesmas funções que ele fazia. Então Jesus consolava seus discípulos, Jesus o ensinava seus discípulos, Jesus o guiava no caminho certo. E Jesus disse para ele que não ia deixar ele só, que ele ia rogar ao Pai que enviar alguém semelhante a ele, que ia lembrar de tudo quanto ele havia ensinado para eles, né? E temos o privilégio de termos o Espírito Santo. Quando aceitamos a Cristo como Salvador das nossas almas, nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. Então temos o privilégio de termos o Espírito Santo em nós, aquele que consola, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Que nos guia, que nos ensina e que nos lembra de tudo quanto Jesus tem nos ensinado. Isso é maravilhoso. O textuário da nossa segunda lição está em João 14, versículo 18, que está escrito assim: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Jesus faz aqui uma promessa, que não deixará órfão. Além de enviar o outro Consolador, ele promete que virá nos buscar para morar no céu de glória com ele. Verdade prática, está escrito assim: Jesus foi para o Pai, mas não nos deixou só. Enviou outro Consolador, como prometeu, e ao mesmo tempo falou do seu retorno para nos buscar. Olha que coisa maravilhosa, né? Termos uma promessa de que Jesus vai voltar para nos buscar, né? Além de não estarmos sozinhos, porque o Espírito Santo já veio no dia de Pentecoste, desceu no dia de Pentecoste para ficar conosco e está conosco. Jesus disse que ele não apenas estaria conosco, ele habitaria em nós. E, no mesmo tempo, nos promete que virá nos buscar. Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos desta terra. Muito em breve, Jesus vem nos buscar. Então, a cada dia vamos andar de acordo com a palavra de Deus, com a esperança viva dentro de nós, que Jesus vem nos buscar. E o Espírito Santo, com certeza, sempre está nos consolando e nos confortando, né, com estas palavras. Vamos adentrar a lição, a nossa leitura bíblica em classe, que tomamos como base aqui, está em João capítulo 14, versículo 15 ao 18 e o versículo de número 26. Nós temos os objetivos geral, ou o objetivo geral, que é enfatizar a promessa de Jesus de que não nos deixaria só, mas que enviaria um outro Consolador. Nós temos 3 objetivos específicos. Primeiro, explicar que ao se despedir, Jesus deixou-nos umas promessas. Explicar que ao se despedir, Jesus deixou uma promessa. Segundo, expor os requisitos para receber o Consolador. Terceiro, declarar que somos templo do Espírito Santo. Então nós somos templo do Espírito Santo. Deus, no Antigo Testamento, ele habitou por muitos símbolos, de várias maneiras. Agora Deus habita em nós, habita verdadeiramente no homem. Então, para o homem se relacionar com Deus na Antiga Aliança, precisava de algumas liturgias, de algumas tipologias que representava Cristo, como a Arca da Aliança, era um tipo da presença de Deus no meio do arraial. Mas agora Deus habita dentro de nós. O homem precisaria até o sacerdote para falar com Deus, né?
O sacerdote tinha que interceder pelaquela pessoa. Mas agora temos livre acesso. Então, meus queridos irmãos, nós temos aqui a nossa introdução. Creio que todos nós já tivemos experiência com despedida, não é? Todos tivemos experiência. E tem momento que tem algumas despedidas, melhor dizendo, que é muito dolorosa, né? Partidas de entes queridos, por exemplo, que às vezes você não tem nem como se despedir. A morte de alguém, por exemplo, você não tem nem como despedir, tem hora. E isso deixa uma grande lacuna, né? Mas nós estamos falando aqui de uma despedida de alguém que prometeu retornar, de alguém que prometeu voltar, né? E essa volta é para nos buscar, para morar com Ele, e essa morada é para sempre, é eterna. Agora, como falamos aqui na introdução, nem toda despedida é boa, né? Às vezes deixa uma certa lacuna, e com certeza os discípulos de Cristo neste momento, quando Jesus começa a se despedir deles, né, falando que estava perto a sua partida, os discípulos começaram a entristecer, né, porque estava acostumado ali com Jesus, andar com Jesus, era cerca de 3 anos e meio andando com Cristo, e agora ter que ficar sem a sua presença física, isso seria muito difícil para os discípulos, né? E com certeza houve tristeza em seus corações. Então nós vamos para o primeiro tópico aqui. Jesus antecipa a sua despedida. Então dando continuidade aqui sobre a despedida. Jesus, no primeiro ponto, Jesus conscientiza os seus discípulos. Jesus vai chamar seus discípulos, vai conscientizar ele acerca da sua partida para o Pai, quer dizer, da sua morte na cruz do Calvário, né, o que ele ia passar, um momento muito doloroso, e Jesus vai começar a conscientizar seus discípulos de tudo que eles iam passar. Jesus vai dizer para eles, aqui mais um pouco e vocês não me vereis. Então vamos atentar para a leitura aqui. Momentos antes da crucificação, Jesus conscientiza seus discípulos acerca de sua glorificação na cruz. Então Jesus conscientiza eles acerca da glorificação. Jesus ia ser glorificado na cruz. A morte de Cristo na cruz não era uma derrota. Pelo contrário, né? Seria glorificado. O Pai vai ser glorificado por meio do Filho. Então, por meio da morte de Cristo na cruz, é que os homens receberam a redenção e a salvação. Então vamos dar continuidade. Seu retorno além de ele conscientizar acerca da sua morte da cruz, e seu retorno para perto do Pai. Então os discípulos começaram ali a ficar tristes, né? Os discípulos estavam tão familiarizados com a presença do Mestre que estas palavras não soou bem aos seus ouvidos. Então veja que os discípulos ficaram ali, como se diz, não soou bem esta palavra de Jesus, essa conversa de Cristo com eles, dizendo, olha, daqui mais um pouco eu vou partir, vai ter que enfrentar a cruz, vou ter que ir para o Pai. Observe que os discípulos estavam ainda inexperientes, ministerialmente falando, também espiritualmente, não tinham uma certa maturidade para encarar aquele momento. Mas Jesus começa a conscientizar eles acerca de tudo que eles iam passar. E que Jesus tinha que passar pela cruz. Veja que momentos que o Pedro promete até ir para a cruz com Cristo. Se fosse necessário, ele até ia. Jesus vai dizer para ele, olha, para onde eu vou não poderei vos ir agora. Então Jesus deixa claro para Pedro, né? Tu não podes ir agora. Só que Jesus deixa claro para ele que depois ele iria. E os irmãos sabem como foi a morte de Pedro, né? Porque Pedro deu a vida por amor, o evangelho de Cristo. Então essa conversa de Jesus deixou seus discípulos conturbados a ponto deles requerer saber o endereço para onde Jesus iria, né? Quero saber. Então,
Para onde é que tu vais? Essa é a pergunta, essa é a indagação dos discípulos. Foi preciso Jesus lhe dizer que para onde ele iria, no momento eles não poderiam segui-lo. Mais uma vez, Pedro interroga o mestre, perguntando por que não poderia segui-lo. Então veja que ele quer saber o porquê, não por que eu não posso seguir o Senhor, né? Prometendo dali até a própria vida. Se for necessário, eu morro pelo Senhor, mas eu quero ir. Aí Jesus vai agora dizer para ele, olha Pedro, não é bem assim, né? Não é como você está pensando, não é dessa forma. Pedro não estava de forma alguma preparado para aquele momento, né? E Jesus, como eu falei para os irmãos, Jesus vai dizer para ele, ó, agora tu não é o momento, não estás preparado, mas depois isso vai acontecer. Depois Jesus vai da crucificação, da ressurreição de Cristo, Jesus chama Pedro, pergunta a Pedro, tu me amas por 3 vezes? Né? Jesus disse assim, apacenta minhas ovelhas, meus cordeiros. Então, Jesus vai dizer para ele, quando tu era moço, tu te vestia, ia para onde queria, mas quando envelhecer, um outro te vestirá e te levarás para onde tu não queres ir. E João escreve dizendo que Cristo estava falando acerca da morte dele, de que forma é que ele ia morrer. Então Jesus deixou muito claro que ele futuramente ia dar a vida por amor o evangelho do nosso Senhor, por amor a Jesus, né? Ele ia dar a vida e não ia fugir mais, mas naquele momento ele não estava preparado. Vamos para frente. Segundo ponto, Jesus conforta os seus discípulos. Agora Jesus traz uma palavra de conforto, porque ele estava triste, né? Conturbado, e uma situação meio que melancólica, podemos dizer assim. Ele estava aqui um pouco melancólico, e Jesus vai confortar eles, né? O momento é de desconforto para os seus discípulos, e Jesus percebe a tristeza em seus corações e diz para eles que se tranquilize e cresce em Deus e no que ele estava falando. Então observe, Jesus agora vai dizer para eles que ele se tranquilizasse, porque no capítulo 13, já no finalzinho do capítulo 13, observe que Jesus tem essa conversa que nós estávamos falando aqui anteriormente, acerca da despedida. Jesus está se despedindo dos seus discípulos, né? Falando que vai para a cruz, que vai para o Pai, e que eles não podiam seguir ele naquele momento. E os discípulos ficam ali querendo entender a situação, né? Querendo saber para onde é que ele vai e tal, e começam alguns questionamentos ali. Agora Jesus vai confortar ele no capítulo 14 de João, dizendo para eles, olha, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então essa é a palavra de conforto de Jesus, né? Se não fosse assim, eu vos teria dito, né, que vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar, né, e virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então a palavra de conforto de Jesus para os discípulos é esta. Então veja que Jesus vai dar esta palavra de conforto. Jesus não só lhe dá uma palavra de conforto, como também lhe faz uma promessa. Promessa essa que ele iria para o Pai, mas que voltaria para buscá-lo para perto dele. Então Jesus faz essa promessa, confortando, dando palavra de ânimo, creia em Deus, confie no que eu estou lhe dizendo, porque é verdadeira estas palavras, né? E eu vou vir buscar vocês, vou voltar para buscar. Então observe, momentos antes os discípulos estavam perturbados, sem entender para onde o mestre iria. No entanto, Jesus agora diz para eles que para onde ele iria, ele já sabia. Então, que coisa interessante, né? Jesus já sabia. Com toda certeza, Jesus havia lhe ensinado na prática tudo quanto foi necessário para ser bom discípulo e de como representá-lo enquanto aqui estivesse. Então, uma das coisas interessantes que eu destaquei aqui é que Cristo ensinara a seus discípulos na prática de como segui-lo, de como dar bons exemplos de servos de Deus aqui nesta terra, de como fazer a obra dele aqui, né? O que Jesus ensina, o que eles deveriam fazer, de que forma ele deveria segui-lo aqui na terra.
Então, enquanto aqui estivemos, nós somos considerados, né, e somos também na prática seguidores de Cristo. Nós somos seguidores, nós temos que representar Cristo aqui nesta terra. Então nós sabemos o nosso dever, nós precisamos saber e entender qual é o nosso dever enquanto estamos aqui na terra. Então o que Jesus está conscientizando os seus discípulos, que ele precisaria entender e saber qual seria o seu dever aqui nessa terra. Então Jesus disse assim, olha, vocês não podem ir agora, vocês vão ter que ficar aqui e vocês têm que estar conscientes de qual é o seu dever e o que vocês devem fazer para seguir Jesus, né? Então, nós demonstrando que seguimos Jesus, a forma que se comportamos e exercemos o nosso ministério, né, de acordo com a palavra do Mestre. Isso é muito importante. Terceiro ponto, Jesus tira a dúvida do coração dos discípulos. A dúvida ainda pairava no corações daqueles homens, que de forma nenhuma queria perder a presença amada de seu Mestre. Então, veja que havia dúvida no coração deles, eles ainda não tinham uma certa compreensão do que Jesus estava falando para eles. Pedro promete-lhe até a própria vida, se necessário, quando Jesus chega a dizer que já era do conhecimento deles para onde ele iria, um deles se manifesta dizendo, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Olha só, veja que há aqui uma dúvida, né, no coração dos discípulos. Então, Jesus disse assim, vocês sabem para onde eu vou? Então, assim, não sabemos como nos ensina o caminho. Então, ele agora quer saber o caminho. Só que Jesus mostra para ele que ele é tudo o que precisamos para chegarmos no lugar certo. Então, Jesus é o caminho. O que é que Jesus está querendo mostrar para os seus discípulos aqui? Só você já conhece o caminho. Eu fiquei com vocês aqui um bom tempo, né? Quer dizer, Jesus era o caminho, os discípulos não estavam entendendo ainda acerca que Jesus era o caminho. Era a pessoa em que devia seguir, porque quem segue Jesus não erra o caminho, né? Então, o que Jesus estava querendo conscientizar eles e pôr na mente deles é que quem segue a ele, né, mostra para eles que ele é tudo o que precisamos para chegarmos no lugar certo. Jesus é tudo que nós precisamos para chegarmos no lugar certo, né? Jesus, ele preenche tudo em nossa vida. Então, se nós obedecermos a sua palavra, os seus mandamentos, fazermos a sua vontade, nós não erramos o caminho, né? Nós não erramos. Muitas pessoas estão errando o caminho porque estão deixando Jesus. Muitas pessoas estão errando o endereço porque estão fazendo de conforme a sua vontade, não a vontade de Cristo. Estão fazendo conforme o seu querer, os seus próprios querer, e não o querer do Senhor. Então, quando nós obedecemos à vontade do Senhor, nós não vamos errar o caminho. Com certeza, essa despedida do Mestre deixou grandes dúvidas na mente desses homens, ainda inexperiente na caminhada. Outro dele pede Jesus que lhes mostrasse o Pai. No entanto, o Mestre diz para eles que quem quisesse ver o Pai, bastava olhar para ele e isso lhe seria suficiente. Então, a dúvida no coração desses homens, né? Existem pessoas dessa forma, às vezes dentro da igreja, com dúvida, né? Não conhece Jesus, né? Não conhece o Pai, não tem uma experiência com o Espírito Santo. Jesus disse para ele, olha, quer conhecer o Pai? Basta apenas olhar para mim. É só me conhecer. Quem me conhece o Pai. Jesus disse que ele é o caminho, verdade e vida. E ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso que ele disse. Então, quem quer conhecer o Pai, é só chegar até Jesus. Conhece o Pai e tem comunhão com o Espírito Santo, né? E aí passa a conhecer o Pai. Isso é muito importante, né? Tem gente querendo conhecer o Deus Pai sem querer conhecer Jesus, rejeitando Jesus, e não tem como, de forma alguma, vai conhecer.
Segundo tópico, a promessa de outro Consolador. Primeiro nós falamos de Jesus antecipa a sua despedida, Jesus está aqui se despedindo dos seus discípulos, ao mesmo tempo traz uma palavra de conforto para eles e também lhe faz uma promessa, né? A promessa do Consolador e a promessa de vir buscá-lo, de vir nos buscar. Agora nós temos aqui a promessa do outro Consolador, a promessa do Espírito Santo, os pré-requisitos exigidos por Jesus aos seus discípulos para receber o Espírito da parte do Pai. Então veja que há aqui alguns pré-requisitos, podemos dizer, que Jesus exige, ou exigiu dos seus discípulos, exige de todos nós, servos de Deus, para que podemos receber o Espírito Santo. Isso é importante porque nem todo mundo pode receber o Espírito Santo. Só tem o Espírito Santo quem verdadeiramente se arrependeu dos seus maus caminhos e aceitou Jesus como Salvador da sua alma. Então o mundo não pode receber, isso é claro, a Bíblia é clara. Então vamos aqui, o amor e a obediência aos seus mandamentos, então os pré-requisitos, o amor e a obediência aos seus mandamentos. Jesus vai exigir isso. É para aqueles que obedecem e amam a sua palavra que ele se manifesta. Então aqui nós temos duas exigências importantes da parte do mestre, né? É para aqueles que obedecem e amam a sua palavra. Então só consegue obedecer quem ama. Então se a pessoa não ama o que ele está fazendo, tenhamos certeza que ele vai fazer mal feito, né? Melhor dizendo. Então quando a pessoa faz algo sem amor, ele não tem prazer no que está fazendo, ele faz de qualquer jeito. Mas quando fazemos com amor, nós faz com prazer, né? E aquilo sai perfeito. Nós procura fazer perfeito. Nós procura dar o de melhor. Então isso é muito sério. Agora, quem não ama, não é? Ele não se esforça, ele não preocupa, não é? Se está agradando ou não aquela pessoa que ele está servindo. Então vamos lá. A fé também é um dos requisitos que é necessário para o cumprimento da promessa. A fé é um dos requisitos necessários. O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é preciso ter fé para recebermos o Espírito Santo. O amor não pode faltar, porque sem ele não há obediência. Aquilo que eu falei para os irmãos. Não pode faltar amor, porque sem o amor não há obediência. Toda pessoa que ele não ama a obra de Deus, que ele não ama de verdade a obra do Senhor, ele não é obediente. Ele é desobediente, né? Ele não obedece a sua liderança, não é submisso à sua liderança. Por quê? Ele não tem amor pelo que faz, né? Por meio da obediência, seremos recompensados. Então nós vamos receber a nossa recompensa por meio da obediência ao nosso Senhor. Segundo ponto do segundo tópico. O Pai enviará outro Consolador. Então o Pai enviará, né? Porque o Filho fez o pedido que enviasse outro Consolador para aqueles que ele deixara aqui nessa terra. Então vamos lá. Em meio às dúvidas, solidão e tristeza dos discípulos, Jesus lhe faz uma promessa que não os deixaria sozinhos, mas pediria ao Pai que enviasse outro Consolador para que ficassem com eles para sempre, representando o Pai e o Filho. Então veja que o Espírito Santo ele é um representante de Deus Pai e do Deus Filho aqui na terra. Então ele é a terceira pessoa da Divina Trindade que representa as outras duas pessoas divinas, Pai e Filho, porque os três são um, como já aprendemos na lição 1. Então o Espírito Santo ele é o representante, ele é o maior representante de Deus aqui na terra. Nós somos, como eu já falei em algumas ocasiões, nós somos o instrumento do Espírito Santo para propagar o Evangelho de Cristo na terra, né? E dizer que só Ele salva
que só Ele liberta, que só Ele batiza com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que nos leva, né, que nos usa para falar do amor de Cristo aqui e sermos testemunha dele aqui na terra. Então nós somos a testemunha da Trindade Santa, podemos dizer assim, por meio do Espírito Santo. Nós vamos testemunhar dele. Glória a Jesus. Então vamos mais para frente. Aqui podemos observar a primeira de várias passagens que enfatiza a vinda do Consolador. João, né? Aqui em João 14 e 16. Então, a palavra Consolador, extraída do grego, é Paracletos, que foi adaptada ao nosso idioma Paracleto, que quer dizer advogado, que significa intercessor, solicitante, trazendo assim a personalidade do Espírito Santo. Então observe, né, essa palavra aqui, como nós já destacamos, a palavra Consolador, que no grego quer dizer Paracleto, que é adaptada ao nosso idioma, ao português, que quer dizer Paracleto, dando a ideia de advogado, né, que traz o significado de intercessor. Então, a própria palavra de Deus está escrito que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, solicitante. Não é? Olha que coisa maravilhosa. Ele é o nosso solicitante, trazendo assim a personalidade do Espírito Santo. Nós vamos adiantar. Essa palavra é traduzida como advogado na primeira epístola de João 2:1. Então, como é que está escrito lá, né? Como João escreveu dizendo, chamando Jesus ou intitulando Jesus como advogado. Porque o conselho de João lá é para não pecar, filhinho, não peque, mas se pecar, temos um advogado. Ele vai dizer, para com o Pai, Jesus Cristo junto. Esse advogado é Jesus Cristo, que ele vai dizendo. Se referindo a Cristo, isso significa que os dois têm as mesmas funções, né? Então, dando as mesmas ideias, dizendo que ele tem as mesmas funções. Eles têm as mesmas características. O pastor Antônio Gilberto diz que eles têm o mesmo quilate. Isso é muito interessante. Então, por isso que na lição 1 nós destacamos, falando que somente o Espírito Santo é quem tem o poder de substituir a Cristo. Porque eles têm as mesmas personalidades, as mesmas características. Isso é interessante. Então, voltando aqui sobre a palavra grega, essa palavra grega, em um sentido mais amplo, significa aquele que aparece em favor de outro, ou que aparece em favor de outro. Mediador, intercessor e ajudador. Então, alguém que apareceu em favor. Eu já falei isso aqui, quer dizer, alguém que se compadeceu da causa de outra pessoa e pegou para ele e assumiu a causa de alguém. Quer dizer, ele é um mediador, né? Ele é o nosso mediador, intercessor e ajudador. Ele intercede, né? E nos ajuda nos momentos de fraqueza. A Bíblia diz que ele intercede por nós e nos ajuda, né? Até no momento de fraqueza, até nos ensina como orar. Até quando nós não sabemos orar, o Espírito Santo nos ajuda na oração. Glória a Deus. Terceiro ponto, o Espírito da verdade, né? Ele é a verdade. O Espírito Santo, com as mesmas características de Jesus, relacionando-se à palavra de Deus, que é a verdade, ele tem as mesmas características de Jesus, relacionando-se com a palavra de Deus, que é a verdade, porque Jesus é o quê? João vai dizer assim, ele é o verbo, né? O verbo encarnado. Então, observe, relacionando-se à palavra, trazendo-se o relacionamento com a palavra. Então, eles têm as mesmas características e trazendo assim um relacionamento com a palavra, que é a verdade. Então, o Espírito foi quem inspirou a palavra e também nos esclarece de modo que a compreendemos. Então, o Espírito Santo foi quem inspirou a palavra para que os homens escrevessem ela, né? E também nos esclarece de modo que a compreendemos e é ele que nos ajuda
a termos uma interpretação correta da mesma. Então o Espírito Santo é quem nos ajuda a entender, compreender e termos uma interpretação correta da palavra de Deus. Por isso é muito importante, antes de lermos a palavra, antes de lermos qualquer literatura concernente à palavra de Deus, que esteja embasada na palavra, fazermos uma oração pedindo que o Espírito Santo, o intérprete da palavra, nos ajude a interpretar a palavra, que nos ajude a compreender o que é que ele está querendo dizer por meio da palavra. Então isso é muito importante. Não leia a Bíblia, né, sem antes fazer uma oração. Não leia a Bíblia sem antes pedir a ajuda do Espírito Santo. Isso é muito importante. Então vamos adiantar. Como o Espírito da verdade, ele não pode mentir, nem tampouco se associar com qualquer falsidade ou engano. Nada disso, né? Ele é a verdade. Então, mentira, engano, nada disso se associa a ele. Então, isso aí, tudo isso já está descartado. O Espírito Santo, né, como se diz, é totalmente separado dessas coisas. O Espírito Santo nunca nos induzirá a fazer qualquer coisa que seja contrário à vontade de Deus ou à sua palavra. Então, quando alguém, muitas das vezes, mente usando o nome de Deus, não é o Espírito Santo que está usando. Quando alguém se equivoca, por exemplo, em alguma coisa, não é o Espírito Santo que está usando, porque o Espírito Santo não se equivoca, o Espírito Santo não se engana, né? O Espírito Santo não faz nada disso. Então, é apenas emocionalismo humano, que se equivocou, que se enganou em algum momento da emoção ali e acha que foi Deus e se engana. Mas o Espírito Santo não. Quando o Espírito Santo usa, temos plena convicção que ele está usando. Então, para que o Espírito Santo opere em nossa vida, é preciso termos como objetivo principal glorificar a Cristo, verdadeiramente valorizar a palavra de Deus. Então, glorificar a Cristo e valorizarmos a palavra de Deus. Uma vida cheia do Espírito significa andar guiado pelo Espírito e a palavra. A palavra e o Espírito Santo andam em acordo. Eles não têm, como se diz, não tem divergência entre o Espírito Santo e a palavra. Então isso é sério. Não existe. Qualquer profecia, né, que diverge da palavra de Deus não é o Espírito Santo. Não está sendo usado pelo Espírito Santo. É preciso tomar muito cuidado, né? Eu sempre digo que o instrumento de julgamento para a profecia é a palavra de Deus. Terceiro, o vídeo está ficando longo, né? Vamos adiantar aqui. O Espírito Santo faz parte da vida do crente. O Espírito Santo habita nos santos. Nós temos toda a convicção disto. O Espírito Santo habita em nós somos templos e morada do Espírito Santo, né? Somos templo. E o templo que o Espírito Santo habita precisa estar zelado, precisa zelar. Nós precisamos zelar desse templo. Porque se nós não zelarmos desse templo, né, não tem como o Espírito Santo habitar em um templo sujo. Vamos adiantar. Segundo, somos o templo do Espírito Santo. Então, dando continuidade aqui, a forma de como agimos com respeito ao Espírito Santo vai indicar a forma de como tratamos Jesus Cristo. Então, a forma de como agimos, né, contra a pessoa do Espírito Santo vai indicar de que forma estamos se comportando contra o nosso Senhor Jesus. Por quê? Eles são idênticos, fazem as mesmas coisas. Então, quando alguém fala algo contra Jesus, entristece o Espírito Santo. Se alguém também peca contra Deus, entristece o Espírito Santo. Então, qualquer pecado cometido a qualquer um dos três entristece os três, está pecando contra os três, não é? Então, veja que a blasfêmia, por exemplo, quando nós vamos aprender em lição posteriores, que pecado contra o Espírito Santo. Alguém peca contra Deus, ou blasfêmia contra Deus, há perdão. Contra o Filho há perdão, mas contra o Espírito Santo não há perdão. O portador, ele não merece pancada, né? Então Deus, ele já, podemos dizer assim,
já concluiu a obra da redenção, né? A promessa que ele fez lá em Gênesis 3:15 cumpriu em Jesus. Jesus também já cumpriu a obra da redenção. Jesus disse na cruz do Calvário: está consumado. Mas o Espírito Santo ele não concluiu ainda, ele vai até o fim. Então, quando alguém peca contra o Espírito Santo, ou blasfema, ele não tem mais direito da salvação. Então, isso é muito sério. Então, ofender o Espírito Santo ofende a Cristo, ofende o Pai também. Então, isso é muito sério. Então, por isso que quando alguém blasfema contra o Espírito Santo, ele perde a salvação. Porque por meio de quem recebemos a salvação? De Cristo, né? Então, veja, chegamos até o Pai por meio de quem? De Cristo, né? Quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Traz o homem até Cristo. Então aí, qualquer pecado cometido contra qualquer um dos três, ofende os três, porque os três são um. Mas vamos aqui finalizar o terceiro ponto. Ele estará conosco para sempre. Finalizar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Ele estará conosco para sempre. Que Deus continue abençoando a cada um dos nossos irmãos, né? Fica todos com Deus. Gratidão a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem me concedido, pela nossa conselho administrativo, pela a vida do nosso pastor presidente, toda a sua família, todos os seus vice e todo o ministério. Que Deus abençoe a todos.